Boa noite a todas e a todos. Que a bênção do nosso Mestre e Senhor Jesus permaneça nos nossos corações hoje e sempre. Antes da pandemia, nós tínhamos uma reunião mediúnica que fazíamos uma vez por semana no Centro Espírita Caminho da Luz, numa extensão dele que ficava numa localidade chamada Bazevi, aqui próximo de nós. E durante 8 anos consecutivos trabalhamos até a pandemia, depois o centro interrompeu as suas atividades, nós trabalhamos num grupo mediúnico. Em certa ocasião, trabalhávamos ou na posição de dirigente, ou na posição de dialogador, ou de ambas, nós tivemos um contato com um espírito feminino que chegou com muita dificuldade, muito sofrimento íntimo, e esse espírito foi pouco a pouco conversando com ele. Esse espírito voltou em outras vezes e pouco a pouco ele foi abrandando. E um dia saímos aqui da Asa Sul para ir para o nosso centro, como habitualmente fazíamos, e passando perto da ponte do Bragueto, no meio da ponte, eu comecei a sentir um sono insuportável, não tinha como segurar, era um torpor extremamente forte. E eu imediatamente lancei mão da prece e falei: socorra-me, Jesus, não posso dormir, tem que trabalhar, só dormem os que têm sono, eu não tenho sono nessa hora. E aí, obviamente, logo que passou na subida, desapareceu. Bem, esqueci disso, cheguei no centro, fizemos os estudos habituais e partimos para a reunião mediúnica. Depois de algumas comunicações, manifestou a moça, porque ela era uma jovem, por volta de uns 19 anos, pelo que nos foi possível saber, e ela disse: você viu, tio? Por que ela me chamava de tio? Porque já era provavelmente a 9ª ou 10ª comunicação que nós fazíamos e sempre eu estava atendendo ela. Ela pedia que fosse eu que dialogasse com ela. Você viu, tio? Eu falei: viu o quê, minha filha? Que lago lindo! Lago lindo? Sim, tio, eu estava no carro com você a hora que nós passamos no lago. Aí eu entendi o porquê que eu senti o torpor. Ela era uma ex-suicida que tomou remédios em overdose e ela não tinha a intenção de se matar, mas de esquecer os problemas, e tomou em excesso. E não voltou mais ao corpo físico e foi para o mundo espiritual na condição de suicida, conquanto com atenuante, ainda que não tivesse a libertação, ela teve, obviamente, um atenuante a imaturidade dela. Era uma moça, estava desanimada com certas coisas, depressiva, e ela, depois desse tempo todo, se recuperou, e ela disse que tinha sido permitido pelos benfeitores, por tanta insistência dela, porque ela queria se despedir de mim, porque se afeiçoara a mim, e eu a ela, porque ela tratava como se fosse uma filha. E naquele dia foi permitido que ela tivesse no meu carro. Mas as emissões de um suicida, elas são realmente muito difíceis de você suportar. Por isso que os suicidas, eles geralmente são transportados para lugares apropriados, e eles, quando vêm aqui para a Terra e ficam em contato com as pessoas daqui, eles podem induzir pessoas ao suicídio. Vocês se lembram que aqui num determinado shopping tinha um caso de suicídios repetitivos lá. Com certeza tinham espíritos que ainda estavam presos naquele lugar, e a indução dessas emissões, que são extremamente doentias, induzem certas almas fracas a também buscarem esse caminho da fuga louca. E essa menina já estava numa fase, e ela falou: é porque hoje será a nossa última conversa. Eu queria me despedir de você, tio. Mas por que, filha, despedir? Porque eu vou reencarnar. E eu tinha pedido para reencarnar na sua casa como sua filha, mas sua esposa não pode mais gerar, né, meu? Ela já sabia até dessa história. E aí eu falei: pois é, minha filha, mas não faltará outras encarnações, a gente se encontra, não se preocupe. E essa história me marcou, pessoal, porque já são 20 anos que a gente faz reuniões mediúnicas, a gente conversa com vários espíritos. Tem muitas que marcam, mas essa em particular me marcou também, porque era uma mocinha que era mais ignorante do que propriamente intencionada a se matar. E tem acontecido muito suicídio tal como o dela, que não sabem o que fazem, pensam estar se libertando de um problema e estão envolvidos em outro. Então, essa história, como tantas outras que existem aí pelo mundo afora,
elas nos contam da fragilidade emocional das pessoas, que vai decorrer da fragilidade espiritual, porque a emoção é uma parte do espírito. E essa fragilidade só existe porque a pessoa não conhece, não tem certeza das leis de Deus. Como foi lido agora há pouco, confiança. Não tenha confiança, não tenha a fé cega, no sentido não pejorativo da palavra. No sentido da fé que você não duvida jamais. Aquela fé inabalável, que você tem a certeza absoluta. Essas pessoas que ainda têm o emocional fragilizado, elas não conseguem ter essa certeza. Então o que nós trouxemos hoje aqui não é palestra, é um estudo. Nós precisamos aprender a viver segundo as leis divinas, porque se fizermos isso, nós vamos conquistar, pouco a pouco, essa fé que no Espiritismo nós chamamos de fé raciocinada. É o primeiro degrau para a gente construir a fé inabalável que um dia teremos, que será aquela fé inata, que você nasce e você já é portador dela e se manifesta com ela onde você for. Mas a maior parte dos habitantes desse planeta ainda não tem essa fé. Então precisa primeiro conseguir o degrau. Eu preciso saber por que as coisas são como são. Eu preciso saber para saber obedecer às leis sem lutar contra elas. Eu preciso, enfim, saber viver. E o Espiritismo faz com que o Evangelho de Jesus torne-se compreensível. Compreensível. Daí porque nós não temos mais dúvidas com relação a certos momentos em que Jesus dizia certas coisas que pareciam incompreensíveis. Se a tua mão esquerda é motivo de escândalo, corta, lança longe de ti, porque é melhor entrar na vida sem a mão do que entrar na vida e corromper toda a alma. Como? Cortar a mão? O que significa isso? O que significa coisas que Kardec chamou de estranha moral? Ele não veio trazer paz, veio trazer espada. O que é isso? Parece coisas que não são compreensíveis, mas são todas elas compreensíveis e, mais do que isso, extremamente lógicas. Então, para a gente tratar de um tema tão delicado, que é sair da vida, na vida física, pelo campo da fuga, que nós chamamos de autocídio, é um momento muito complicado para a pessoa que vai e para as pessoas que ficam, sobretudo os pais, sobretudo os cônjuges, os filhos, enfim, os envolvidos na trama que nós temos na encarnação presente. Antes da gente poder, então, falar do suicídio propriamente dito, nós precisamos falar daquilo que é o que leva ao suicídio, que é a morte. Primeiro, se a gente começar a entender claramente o que é a morte, a gente já tem um passo enorme para ter a evitação do suicídio, porque nós saberemos o que significa o que nós estamos tentando fazer de maneira não natural, que acontecerá naturalmente. Bom, nós aprendemos no Espiritismo que a gente tem, obviamente, várias maneiras de entender isso, mas aqui nós vamos começar com a base fundamental que Kardec coloca lá na introdução de O Livro dos Espíritos. Nós temos 3 partes básicas do que nós somos formados. Nós temos uma alma, que é um ser imaterial, nós não temos noção do que seja, a alma não foi estudada pelo Espiritismo, porque está muito além das nossas compreensões, mas nós temos o perispírito, que envolve a alma, e esse perispírito envolvendo a alma nós conhecemos, e é o que o Espiritismo estuda, o espírito. Portanto, o espírito é uma alma recoberta por um corpo espiritual, que é matéria. Só que é uma matéria sutil, uma matéria quintessenciada, rarefeita. Então, esse é o primeiro momento de expressão do espírito na Terra, revestindo-se de um corpo espiritual. Quando ele está no mundo espiritual, ele fica nessa condição de espírito desencarnado. Quando ele desce na Terra, ele toma um terceiro corpo, que é o corpo físico que vem abaixo, simbolizado aqui na cor mais escura, que ele se reveste temporariamente e o perderá quando não mais for servível para que ele utilize aqui na Terra. Então a gente pode deduzir claramente que a alma é apenas um espírito encarnado, porque o espírito está revestindo, o seu perispírito está revestindo a alma, que forma o espírito, e quando ele está encarnado, a alma é um espírito reencarnado, como diz Kardec no Livro dos Espíritos. E o espírito nada mais é do que uma alma desencarnada. Na essência, todos somos alma.
E nós não matamos a alma. Não tem jeito. E a expressão da alma no mundo espiritual é o corpo espiritual. E nós não matamos o corpo espiritual. O corpo espiritual também se evolui, o corpo espiritual também se rarefaz, até um dia ele tornar tão sutil que é como se ele não existisse. Mas nós não eliminamos o corpo espiritual. O que nós eliminamos, seja de modo natural, seja de modo violentando a natureza, é o corpo físico. Esse sim é transitório e nós nos resolvemos tomar outro quando em oportunidade, como no caso dessa mocinha que nós falamos agora há pouco. Como é que funciona isso? Nós vivemos em dimensões. São várias dimensões. A dimensão espiritual que a gente coloca ali tem vários níveis, segundo o nível vibracional desse perispírito que o espírito se reveste. Quanto mais vibrações mais aceleradas, mais sutil é o espírito e mais elevado ele vai do ponto de vista espiritual. Quanto mais lenta é a vibração das partículas que formam o corpo perispiritual, mais ele está na parte basal do processo evolutivo. E o corpo físico, na situação presente que nós vivemos, ele é de uma vibração muito menor ainda, muito menor que o perispírito, até mesmo os mais densos perispíritos que estão no mundo espiritual. Portanto, esse corpo espiritual e esse corpo físico, eles são necessidades evolutivas do espírito, ambos. E nós temos um momento em que precisamos sair da dimensão espiritual, seja ela qual for a que nós estivermos, e temos que entrar na dimensão física e revestirmos desse corpo físico que diminui os nossos potenciais de espírito. É como se você se colocasse um abafador ou como se fosse um desses escafandros que você perde os movimentos daquela leveza que você tem como espírito e você torna-se mais pesado. Quando você veste um corpo de carne é exatamente isso. O seu potencial diminui. É como se fosse uma luz que é atenuada por um abajur. Você não tem todos os potenciais. Por exemplo, fora da dimensão física, espíritos do nível normal conseguem ver além do infravermelho e além do ultravioleta. Conseguem ouvir abaixo do ultrassom e além do infrassom. Por quê? Porque o potencial do espírito é muito maior. O corpo físico restringe isso. Então, quando você desce do mundo espiritual para o corpo físico, você perde muitas das possibilidades que você tem enquanto espírito livre. E isso é o momento inicial da prova. Você está no mundo de expiações e provas. Você, quando veste um corpo, você foi compelido a exercer essa prova. E a primeira dela é suportar esse corpo que nos oprime. Os espíritos chegam a dizer que o corpo físico é como se fosse uma prisão, que o espírito precisa dele se libertar, e é por isso que nós precisamos dormir, porque quando a gente dorme, o espírito desdobra-se, emancipa-se parcialmente e deixa essa gaiolazinha e vai ficar num estado semi-livre. Por que semi? Porque ainda está ligado pelo cordão fluídico, não está totalmente livre, mas se sente como se estivesse. E é uma bênção. Por isso que dormir é uma bênção. Você vai estar, pelo menos uma parte do seu tempo, no mundo espiritual, voltando para o lugar de onde você veio. E, obviamente, no mundo espiritual, o que você desejar. As suas escolhas vão te levar para o lugar onde você se afeiçoa. Se você gosta de lugares densos, você vai para lá. Se você gosta de lugares sutis, você vai para lá, de acordo com os seus desejos mais profundos. Então, o que a morte faz? A morte faz com que você devolva esse corpo físico para a terra. Do pó viestes, para o pó voltarás, o corpo. Mas o espírito não. O espírito volta para a dimensão espiritual, compatível com o peso específico de seu perispírito, e ali terá que prestar contas da administração. Terá que refazer o que planejou antes de encarnar, repassar isso e verificar o que foi que ele cumpriu, o que foi que ele não cumpriu, que desafios novos ele terá e, obviamente, segundo como viveu, será segundo como será do lado de lá. Portanto, nada mais é mudança de dimensão. Isso é fundamental. Por quê? Porque você continua, como diz um amigo meu, vivinho da Silva. Não tem jeito, você não morre. Você não tem a capacidade de se matar. Você mata o corpo físico. Mas você não se mata. É um engodo que a gente deixa se nutrir, especialmente pelas ideias materialistas, que não acreditam que exista vida após a morte.
Nós não espíritas, nós não acreditamos também não. Nós temos certeza. E quando você tem certeza é muito diferente de acreditar. Porque quem crê pode descrer. Quem sabe nunca deixará de saber. Essa é a diferença que nós temos de um para com o outro. Mas só o saber pode não evitar o suicídio. Porque você tem questões emocionais que podem tirar a pessoa, o chão da pessoa, e se não tiver outros atributos de proteção, a pessoa, mesmo sendo espírito, pode caminhar por uma loucura como essa. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos que vai nos ajudar a compreender. O que acontece com a alma? Lembra que a alma está revestida pelo corpo espiritual, portanto pode ser lida como espírito também. O que acontece com a alma no instante da morte? E eles respondem, bem básico. Aqui que nós vimos ali agora. Volta ao ser o quê? Espírito. Eu fico impressionado de ver as pessoas assim, eu morro de medo de ver espírito. Mas você é espírito, você está morrendo de medo de você? Não tem nada de diferença. Só que o espírito que você está vendo, ele não tem corpo de carne, você tem. Não tem que morrer de medo de morrer de ver espírito. Você é espírito. E vai continuar sendo espírito enquanto a gente entender como vivos. Volta ao mundo dos espíritos, de onde se separaram temporariamente para necessidade evolutiva, para poder conquistar novos patamares e para revisar patamares que não conquistou. E a pergunta fundamental: há sofrimento ou não há sofrimento nessa passagem, nessa travessia? E os espíritos respondem. E isso é muito importante, muito importante. A alma sofre pela desagregação da matéria, é a primeira parte. Durante as convulsões da agonia, é a segunda parte. E depois, pelas angústias da perturbação. Então você sofre antes com a dor no quarto, né? Dor no joelho, dor não sei na onde. Eu já estou passando a passar por essas coisas, eu sei o que ele está falando ali. A matéria está desagregando, gente. É natural. O seu organismo, ele tem tempo de validade. Sabe aquelas datas de validade que vai o produto ser descartado? O nosso corpo vai do mesmo jeito. Chegou a data de validade, I'm so sorry. Você vai perder seu corpinho belo e bonitinho. Por quê? É a hora de você devolver para a Terra o que é da Terra. Você vai devolver cada átomo que você está utilizando, que você mente, que você, espírito, organiza para poder fazer essa maravilha que é o funcionamento de trilhões de células sob o comando do espírito. Daí você entende por que lá, muito tempo antes, já se dizia com os gregos, mente sã, corpo sã. Porque o corpo é resultado, na verdade, do que se passa na mente. Se a mente é equilibrada, o corpo será sempre equilibrado. Se a mente se desequilibrou, seja nesta encarnação ou em outra, esse desequilíbrio projeta-se no corpo e você tem o que nós chamamos de problemas que ocorrem no corpo decorrente dos desequilíbrios espirituais. Agora, agonia, aquele momento da transição, que a gente chama de momento agônico, né? Esses dois primeiros, o primeiro, desagregação, tem médico na Terra, gente. Vamos usar o médico e vamos amenizando as dores no medida do possível. Mas o espiritismo não vai se preocupar com isso, não. A agonia vai ser tão sutil, você vai ver que não vale a pena preocupar. Mas nós vamos preocupar com o terceiro, que é o que você só sabe quando você está do lado de lá, desencarnado. Esse sofrimento que se chama perturbação. Perturbação espiritual. Há, inversamente, quando alguém vai reencarnar, uma espécie de perturbação também, que vai levar ao esquecimento do passado, quando a criatura, então, reencarna e, momentaneamente, perde parte do passado. Tem ainda vagas lembranças, né? Aquelas lembranças que não dá para entender direito como são, tem intuições, tem vocações, mas não consegue lembrar completamente. Por causa dessa mesma perturbação no ato de nascer aqui, que significa morrer para lá. No ato de morrer aqui, que significa nascer para lá, também tem essa perturbação. Então a perturbação é um componente tanto para vir como para voltar. Lá no livro Céu e Inferno, vocês sabiam que nós estamos comemorando 160 anos desse livro esse ano? Não sabiam? Vai todo mundo ajoelhar no milho agora. Que absurdo vocês não saberem que hoje nós estamos comemorando 160 anos. Hoje não, esse ano. Mas é brincadeira, gente. 160 anos dessa pérola que os espíritas veem pouco ainda, viu? Uma pena, porque é uma bagagem que você adquiriria ali impressionante. Na segunda parte do livro,
Kardec colocou 66 exemplos de espíritos que ele dialogou com eles e que foi ranqueado segundo a sua condição no mundo espiritual. Espíritos felizes até espíritos suicidas. Elenca vários. 5, 6, 7, 10 casos em que ele entrevista do mesmo perfil. E é maravilhoso, porque você não precisa participar de uma reunião mediúnica para saber como é do lado de lá, com base no que os que estão do lado de lá vieram dizer. E são informações precisas que têm cunho moral. Kardec diz lá nesse livro, na segunda parte, logo no capítulo 1, que se chama A Passagem. A perturbação pode ser considerada como um estado normal no instante da morte. A sua duração é indeterminada, varia de algumas horas a alguns anos. Vocês entenderam o que é perturbação? Eu vou contar para vocês o que aconteceu na República, quando a gente estudava. Você sabe que menino, na minha época, a gente morava fora da cidade e tinha que morar em República, né? E a meninada faz uma bagunça danada, né? E sei que um dos colegas lá, de forma maldosa, fez com que o outro tomasse um determinado substância e ele dormiu feito um pombinho, né? Não acordava de jeito nenhum. Sabe o que fizeram com esse menino? Pegaram a cama dele, tiraram do lugar onde ele está, levaram para um outro lugar completamente estranho e deixaram ele acordar lá. Quando ele acordou, ele olhou assim: onde é que eu estou? Eu morri? Eu não sabia onde estava. É mais ou menos o que acontece quando a gente morre. Essa perturbação, você fica meio tonto, você não sabe direito o que está acontecendo, você fica meio que perdido. E é essa hora que a gente precisa ter a tal da confiança em Deus e ir lá nessa hora fazer prece, que a perturbação também diminui. Mas isso depende do diminuir, do como você viveu aqui. Porque dependendo de como você viveu aqui, você pode ter alguns minutos, Kardec coloca horas, mas pode ser minutos, como pode ter anos. E esses anos podem até ter casos de décadas, em que a pessoa está perturbada do lado de lá. Quem participa de reunião mediúnica vai ter casos que já encontrou pessoas que estão no século passado e ainda se veem lá como se estivessem encarnados. Quase todos, disse André Luiz num livro maravilhoso que chama Obreiros da Vida Eterna, quase todos permanecem estonteados nos primeiros dias. Isso é o normal. Então aqui é o caso de um autor que se chama Irmão Jacó, pseudônimo de Frederico Figner, de um livro que se chama Voltei. É o primeiro livro que foi psicografado por um espírita que desencarnou. É o espírita contando como foi a morte dele depois que ele desencarnou. Primeiro. E foi pelas mãos do abençoado Chico Xavier que esse livro veio. E esse é o momento em que a filha dele, que já estava desencarnada há muito tempo, aliás, foi a razão pela qual ele se tornou espírita, ele chegou a ser vice-presidente da FEB no começo do século XX, esse Frederico Figner, que era um judeu que tinha vindo para o Brasil e, obviamente, adotou a pátria, ele estava sendo acompanhado, a sua desencarnação estava sendo acompanhada por ninguém menos que o Dr. Bezerra de Menezes, o irmão Andrade, que era um diretor da FEB da época dele, que já tinha desencarnado antes, a própria filha, e ele que estava estonteado. E perceba que tem um cordão que liga o corpo espiritual ao corpo físico que está lá na alcova onde ele se encontra ali morrendo. Então, nesse momento, ele é levado para a beira do mar para ajudar a recompor-se. E a pergunta fundamental: eu não queria passar por aquela experiência do colega que foi colocado num lugar que não sabia onde estava, não. É muito estranho. Por isso, nós temos que saber a resposta aqui, se nós estamos na linha dessa resposta. Qual a causa da maior ou menor facilidade de desligamento para poder você sair da perturbação? Olha a resposta. Estado moral da alma é a causa principal. Lembra que moral é a regra de bem proceder. O homem procede bem quando faz o bem pelo bem de todos. Questão 629 do Livro dos Espíritos. Então, se a gente tem uma moral elevada, é porque a gente fez o bem no limite das nossas forças. Nós não pensamos só em nós, pensamos também nos nossos companheiros de jornada. Quanto mais bem a criatura faz, maior é a moral dela. E ela passa segundos, que nem são considerados mensuráveis no estado de perturbação. E aqui tem um problema. Essas pessoas que estão no estado elevado de moral, elas desencarnam. Definitivamente.
Mas tem muitas pessoas cujo moral ainda não está em valores significativos, elas morrem, mas não desencarnam por um tempo significativo. Essa aqui é a imagem inclusive está no capítulo, coloquei até o capítulo, capítulo 2 a 5, você consegue extrair essa figura de lá. Esse caso aí, ele está assistindo o próprio féretro, mas o cordão fluídico não foi desatado ainda. Então aquele corpo físico ali não começou a liberar completamente o processo de desagregação celular. Para o legista da Terra, ele está morto, mas para o mundo espiritual ele não está desencarnado. Ele ainda está vinculado ao corpo. O corpo físico ainda está recebendo alguma nutrição do corpo espiritual. Porém, observem que o Dr. Bezerra já está aplicando passes na cabeça dele, do corpo físico, para fazer o que se chama desligamento. É o último centro de força que se desliga. É isso aí. E no caso dele, você percebe que tem espíritos desencarnados e espíritos encarnados assistindo o féretro. Então aqui tem a morte, porque ainda tem ligação de um corpo físico com o corpo espiritual. Agora aqui, depois de alguns minutos, vejam que ele já está leve, já está se movimentando, ele já não está em estado de perturbação. Ele é um espírito que tinha seus valores, conquanto não fosse um espírito superior, mas ele tinha méritos para poder dar essa condição para ele. Então ele assiste o próprio féretro sem nenhum problema, agradece ao corpo pela bênção que ele proporcionou nessa encarnação e já entra em colóquio com os irmãos de trabalho. Então aqui você tem desencarnação e morte. A pessoa se liberou do mundo espiritual. No livro Obreiros da Vida Eterna, tem um caso, André Luiz vai no enterro de Dimas, e tem um caso de uma mulher que estava ainda ligada ao corpo que estava já enterrado. E a mulher estava sentindo os processos de decomposição cadavérica transmitidos pelo cordão fluídico para as sensações que o espírito experimenta. E ela estava morta, mas não estava desencarnada e estava sofrendo. Aqui nós estamos vendo que não tem ligação nenhuma mais. Aí vem a pergunta fundamental, feitas essas bases importantes. Tem um homem direito de dispor da vida? Essa é a pergunta de número 944 do Livro dos Espíritos. Resposta, não. Não tem tergiversação, é não e não. Por quê? Porque só a Deus assiste a esse direito. Foi Deus que deu a vida e a Deus concede o direito de tirá-la. O suicídio voluntário, aquele que a pessoa sabe que está fazendo, importa numa transgressão dessa lei. Então, por isso que a gente chama de transfugar. No mundo espiritual, os espíritos que tomam a decisão de se suicidar, eles são, uma boa parte deles, internados para o seu próprio bem em institutos correcionais. No livro Memórias de um Suicida tem o nome de um instituto correcional, chama Instituto Correcional Servos de Maria, que quando a pessoa já tem condição, é transferida para lá, para poder começar o seu processo de redenção. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Então, suicídio e suas consequências. Quais? A resposta: muito diversas são as consequências do suicídio. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. Qual é? Por que esse desapontamento? O que uma pessoa... Gente, vamos entender, a maior parte das pessoas que se matam não estão querendo se matar, elas estão querendo matar o problema que está afligindo elas, que elas não conseguem se libertar. Elas não tinham a intenção de se matar, elas querem acabar com o que está acabando com elas, que é o drama que ela está vivendo. E essa imagem que ela cria de que matando o corpo, ela mata o problema, é o que gera o desapontamento. Por quê? Porque ela vai se dar conta de que, além de não ter matado o problema, ela agravou o problema do lado de lá. Então, o conhecimento espírita, por mais que eu esteja sofrendo, ele já me dá condições de reunir forças dentro de mim para não buscar esse caminho. Busquemos outros caminhos, tem tantos, mas não busque esse caminho não, porque ele vai te gerar essa solução comum a todos. Se eu chamo de solução entre aspas, você vai se desapontar. Não vai resolver o problema que você, que pensa nesse suicídio, estava buscando resolver, matando o corpo. Porque o espírito continua vivendo e ele sai daqui
exatamente com os mesmos problemas que ele tinha aqui, ele leva para lá. Não há mágica. Ninguém entra melhor do que é aqui. Ninguém entra pior do que é aqui. Você entra no mundo espiritual tal como você é. Alguns expiam, ou seja, cumprem uma prova compulsória, a falta imediatamente. Então, reencarna rápido. Quem leu o livro Sexo e Destino vai ver o caso de uma suicida indireta. A Marita, ela ficou translocada porque a irmã ficou com o amor da vida dela e ela saiu em fuga e o carro a atropela. Na verdade, o carro que a atropelou foi o causador, mas se ela não tivesse desequilibrado, ela não teria atravessado da frente do carro. Isso é chamado de suicídio indireto. Ela não tinha intenção de se matar, mas ela estava fugindo de si mesma. Isso permite com que ela possa reencarnar rápido. Tanto é que ela nem se deu conta que estava no mundo espiritual. Ela teve atenuante e foi providenciado a reencarnação dela na mesma família que o marido constituiu com a irmã que ela tinha. Ela iria ser filha do amor da vida dela. Sabe aquela filha que ama o pai de maneira que você não entende como? É esse amor anterior que está agora na condição de outro papel de pai e filha e não mais de homem e mulher. Mas em outras novas existências que pode demorar, sempre será pior do que aquela cujo curso interromperam. A pessoa sempre, quando reencarna, depois de um suicídio, ela sempre, por mais atenuante que tenha, ela traz alguma sequela. Que vai se expressar no corpo por uma fragilidade. Lá no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, você vai ver o caso de Júlio, que tentou se suicidar tomando veneno. Quando nasceu como criança, era portador de doença da garganta e não podia pegar qualquer ventinho que ele imediatamente tinha a garganta inflamada. O mesmo vento que não causava mal para ninguém, no aparelho debilitado pela decisão do suicídio, para ele causava sofrimento. Então sempre tem a redenção, mas com o sofrimento tanto no mundo espiritual como depois no mundo físico, para poder regenerar, para poder colocar em equilíbrio aquilo que tinha desequilibrado. Rapidamente, no Livro dos Espíritos, no capítulo 5, aliás, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é o capítulo mais longo depois do livro do capítulo 28, que é o das preces, que chama-se exatamente o capítulo que a gente tem os sofrimentos. Esse tema é tratado lá no item 15. Diz o benfeitor: postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e loucura, ou seja, os suicídios que se dão em estado de embriaguez e de loucura, então são dois casos em que a pessoa não sabe o que está fazendo, aos quais se pode chamar de inconscientes, conquanto no caso da embriaguez tem um antecedente, porque a pessoa decidiu tornar-se embriagada, então tem complicações também. É incontestável que tem um suicídio sempre por causa de um descontentamento. Alguma coisa não está do jeito que eu queria que estivesse. Algum descontentamento. Eu fui abandonado pelo meu companheiro ou minha companheira, eu tive uma derrocada financeira e eu não consigo viver socialmente agora nessa pobreza que a vida me colocou. Isso aconteceu, por exemplo, com Silveira no livro Memórias de um Suicida. Tem várias causas. Tem, por exemplo, processo de culpa. A pessoa fez alguma coisa que a culpa está corroendo e ela quer fugir da culpa. Tem várias causas. Tem problemas de ordem íntima, que a pessoa não consegue explicar o que está acontecendo e dá uma vontade de se matar. Às vezes é assessorado por espíritos malfeitores que querem também que essa pessoa se perca. Então, existem vários, mas todos eles têm a base no descontentamento. E aqui é o ponto fundamental que entra Jesus. Lembra que Jesus estava na cruz e um dos seus discípulos, o que ele fez? Se suicidou. Conta Amélia Rodrigues que Jesus, ainda na cruz, foi socorrer o nosso querido Judas no mundo inferior. E Judas levou muito tempo para se regenerar. Vai terminar o seu processo de recuperação lá na figura de Joana d'Arc, que foi Judas reencarnado. Exatamente por causa desse descontamento. O que foi o caso de Judas? Complexo de culpa por ter entregado Jesus. E não conseguiu viver com o que tinha feito.
E mesmo conhecendo o Evangelho, não conseguiu fugir desse autocídio. Então veja, no descontrole, no descompasso emocional, a gente perde o chão. Nenhum de nós pode afirmar que está livre do suicídio, viu, gente? Com todo respeito. Porque a gente não sabe quais são as nossas fragilidades íntimas que podem tirar o nosso chão. Por isso nós temos que ter um recurso único, que se chama Evangelho. Quando um problema vem, que eu me descontentei, eu tenho que sempre buscar o lado bom das coisas. Aí eu perdi um emprego, como aconteceu com uma pessoa muito querida, e que chegou a falar assim, agora eu entendo porque que algumas pessoas se suicidam, porque eu pensei em suicídio. Ela era tão bem sucedida, que nunca na vida dela ela imaginava que fosse perder o emprego da forma que perdeu. E ela falou isso, que eu pensei em suicídio. É claro que ela não levou a cabo, estava matura espiritualmente, mas pensou. Então, foi um descontentamento. Mexeu com o brilho dele, era um profissional de talento, elevadíssimo, e por razões outras, ele tinha que passar por essa prova. E essa prova o abalou. Qualquer que seja o descontentamento que você tenha, que a pessoa tenha, só tem um antídoto. Eu disse antídoto, que se chama Evangelho. A gente tem que lembrar que o Evangelho é a segurança que a gente tem nos momentos em que a gente está abalado. Se você se entregar, é fácil ir embora. Mas se você se apegar ao Evangelho, não vai livrar o problema de você, mas o problema vai parecer mais leve. Você vai começar a ver caminhos que você não enxergava. Porque disse Jesus, vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E alivia mesmo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou humilde e manso de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Caminhar com Jesus verdadeiramente te dá o antídoto contra as decepções da vida. E você consegue aprender lições, mesmo debaixo de sofrimentos inomináveis. Mas o que leva ao descontentamento? Para o que não crê na eternidade, ou seja, na vida que prossegue indefinidamente, e julga que com a vida tudo se acaba, com a vida do corpo físico, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê a solução para as suas amarguras. E é racional, o pensamento é racional. Se eu acredito que a vida acaba com o corpo, a saída de matar-se é ótima, porque eu resolvo o problema. Mas é uma falácia, é uma ignorância acerca das coisas espirituais, que vai levar a pessoa a uma decepção maior ainda. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo abreviar a vida pelo suicídio, para sair das misérias que se encontram, sejam misérias físicas, sejam misérias morais. A incredulidade, a simples dúvida, no futuro, que todos nós estamos destinados a voltar para de onde viemos, as ideias materialistas, que são um verdadeiro corrompedor de almas. Numa palavra, são os maiores incitantes, indutores do suicídio. Ideias materialistas. Kardec diz assim, está lá na introdução do Livro dos Espíritos, que aliás a introdução do Livro dos Espíritos é um resumo da doutrina todinha inteira. Com efeito, o espiritualismo, ele não disse espiritismo, ele disse espiritualismo, é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria, é espiritualista. Você não precisa frequentar religião nenhuma. Se você acredita nisso, você já é espiritualista. Você não é espírita. Você pode ser católico, pode ser espírita, pode ser evangélico, pode ser budista, não importa. Todos eles são espiritualistas, porque eles acreditam que temos alguma coisa a mais. Como cada um explica, é de outra maneira, mas todos têm a mesma base de fundamentação. Então, se você já é espiritualista, já deu um passo enorme para evitar esse risco do suicídio. E como que a gente combate a ideia de suicídio? O crente sabe, e nós grifamos, não é crer. Ele sabe, e quem sabe jamais deixar de saber. É o tesouro que a traça não corrói, que o ladrão não mina e nem rouba, que você leva com você quando desencarna e traz com você quando você encarna, na condição de predisposições, de vocações, de tendências, de reminiscências, que existe
que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo. Daí, olha só a palavra, a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio. Se ele tem essa base, essa certeza associada ao Evangelho, ele consegue se livrar. Se esse pensamento acorde na cabeça dele, ele consegue afastar. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia, que é mais ou menos o que corresponde a uma encarnação, e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Aí você ouve uma frase extremamente preciosa para quem está sofrendo. Tudo passa. Se você tiver paciência para esperar, um tanto mais, você vai conseguir encontrar as luzes que te dão paz, que você aparentemente possa ter perdido. E para nós fecharmos, trouxe aqui um texto de Emmanuel para a gente refletir juntos aqui. Se alguém te ofendeu, desculpa. Todos esses valores, todos esses pontos que Emmanuel vai colocar aqui, pode levar você a suicídio. Se feriste alguém, reconsidera a própria atitude. Então, se alguém te ofendeu, desculpa. Mas foi você que ofendeu, reconsidera a sua atitude. Corrige enquanto está a caminho. Contratempos do mundo estarão constantemente no mundo, onde estiveres. Quando você nasce aqui na Terra, com todo o respeito, do mais opulento ao mais paupérrimo da Terra, todos terão problemas. Todos. Os problemas virão. Não tem como evitá-los, por isso que o mundo é de expiações e provas. Parentes difíceis repontam em todo o núcleo familiar. São raríssimos os lares que não têm problemas. Circunstâncias constrangedoras que levam ao descontentamento assemelham-se a nuvens que aparecem no firmamento de qualquer clima. As nuvens passam, as dores também. Agradar a todos ao mesmo tempo é realização impossível. Mesmo Jesus foi assassinado. Separações e renovações representam imperativos inevitáveis do progresso espiritual. Há casos de pessoas que se suicidam esperando encontrar o filho que se suicidou, ou o filho que morreu sem ser por suicídio, acreditando, por ignorância, que estariam tomando a decisão certa. Tem casos que Allan Kardec entrevista espíritos nesse sentido. Mudanças equivalem a tratamento da alma para os ajustes e reajustes necessários à vida. Toda mudança é uma chance de você ver o mundo e aprender com o mundo de maneira diferente. Fracassos de hoje são lições para os acertos de amanhã. É como se fosse um monte de terra que você vai colocando sob os seus pés. Cada fracasso você está subindo um pouquinho mais de degrau para ter um dia de sucesso. Toda vez que sugestões de desânimo nos visitem a alma, e elas visitam, gente. Melancolia, estado depressivo, às vezes eles estão nos rodeando. Retifiquemos, corrijamos em nós o que deva ser corrigido. E, abraçando o trabalho que a vida nos deu a realizar, prossigamos em frente, porque o trabalho é o melhor dissipador das névoas do desânimo. Todo mundo que se devolve ao trabalho todos os dias encontra paz dentro de si. E lembramos, se ainda assim eu estou acabunhado, estou atravessando problemas difíceis, ou alguém perto de mim está atravessando, lembra disso que Jesus falou. Está lá, 24 horas por dia disponível. Faça uma prece. Coloque o seu pensamento em harmonia com o dele, porque ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então não há problema que a gente não encontre solução neste Mestre Senhor, que nos acode sempre. Por isso, amigas e amigos, suicídio jamais, vida sempre. Com Jesus, a vida é leve, a vida é suave, e nós temos toda a oportunidade de seguir o caminho com Ele. Muita paz a todas, muita paz a todos, e muito obrigado por sua atenção.